Dando continuidade aqui à nossa aula, nós vamos percorrer agora a Lei 8935, nós vamos artigo por artigo e nós vamos tentar interpretá-los, tá? Então, olha só, Lei 8935, de 18 de novembro de 1994, regulamenta o artigo 236 da Constituição Federal, como eu já havia dito para vocês, dispondo sobre os serviços notariais e de registro, ou Lei dos Cartórios. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Dos serviços notariais do registro. Capítulo 1. Natureza e fins, assim como diz a nossa matriz. Então vamos lá e vamos ver o que diz o nosso artigo 1º. Os serviços notariais de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Certo? Então, olha só. Artigo 1º. Duas coisas importantes. Os serviços notariais e de registro são os de organização técnica e administrativa. Então, nós temos duas palavrinhas aqui que nós temos que ter em mente. Serviços notariais de registro são de organização técnica, ou seja, da área do direito, da área jurídica, e administrativa. Esse administrativo aqui é o gerenciamento da atividade, seja o gerenciamento de pessoas, seja o gerenciamento de documentos. Tá bom? Destinados a garantir o quê? A publicidade, porque, como já dito, nós trabalhamos com um serviço público, nós temos uma função pública. A autenticidade, ou seja, o tabelião e o registrador dizem que aquilo que acontece dentro do cartório ou na sua presença, ele é verdadeiro, ele é autêntico. Os serviços notariais de registro, ele tem que trazer segurança, mas não é qualquer tipo de segurança, é segurança jurídica para os usuários, ou seja, para a sociedade, e eficácia dos atos jurídicos. Ou seja, os atos praticados dentro do estabelecimento cartório precisam ser eficazes, precisam ser eficientes. Não adianta eu ir ao cartório, por exemplo, e lavrar uma escritura de compra e venda, pedir para que o tabelião lavre uma escritura de compra e venda, se essa escritura não tiver validade. Então nós precisamos ter em mente que os serviços notariais e de registro, eles precisam garantir a publicidade, ou seja, eles têm que estar abertos ao público, com exceção dos casos previstos em lei, nós vamos ver quais são. Eles precisam ter autenticidade, ou seja, eles precisam ser verdadeiros, eles precisam trazer segurança jurídica para a sociedade e eles precisam ser eficazes. Tá? Para as partes que celebram o ato jurídico, ali na presença do tabelião ou do registrador, e para terceiros. O artigo 2, ele foi vetado pelo Presidente da República. Nós vamos ver lá em Direito Constitucional que uma lei, ela pode ter os seus artigos vetados. O veto, ele pode ser político ou ele pode ser jurídico. Político quando, em suma, o presidente diz assim, não quero, por conveniência da administração, do Poder Executivo, não quero, isso aqui vai ser inconveniente. Ou ele pode ser vetado juridicamente, porque o presidente entende que aquele artigo ele é inconstitucional, mas isso não vem ao caso agora. O artigo 2 ele foi vetado da lei. Artigo 3º, notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são o quê? Profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Então, duas coisas. Primeira delas, notário ou tabelião. Então aqui a lei ela já diz que notário e tabelião se confundem, são sinônimos de um lado. Oficial de registro e registrador se confundem do outro lado. Mas notário e tabelião não é a mesma coisa que oficial de registro e registrador. Tá bom? Então nós temos o notário ou tabelião de um lado e o oficial de registro e o registrador do outro.
ambos são profissionais do direito, dotados de quê? De fé pública, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. O que é fé pública? É quando o Estado dá o poder para alguém dizer que aquilo é verdade ou não. Então, o notário ou tabelião, o oficial de registro ou registrador, possuem fé pública. Eles podem dizer que aquilo que ele está lavrando ou aquilo que ele está registrando é verdade. Os serviços notariais e registros são prestados de modo eficiente e adequado, em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais, em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Então, o artigo 4, ele dá uma ampla visão sobre uma questão de gerenciamento. Questão do horário, o cartório ele precisa abrir em dias certos, em horários certos, ele precisa prestar um serviço eficiente e adequado aos usuários, em dias e horários estabelecidos pelo juízo competente, atendidas as peculiaridades locais. O que a lei quer dizer com peculiaridades locais? Por exemplo, em Alto Alegre Pindaré, digamos que hoje seja feriado. Então, se hoje é feriado municipal, por exemplo, o cartório não vai abrir. É uma peculiaridade local, que o dia 5 de novembro de 2019 é feriado em Alto Alegre Pindaré. Tá? Em local de fácil acesso ao público e que ofereça segurança para o arquivamento de livros e documentos. Então, o local precisa ser acessível e ele precisa ter segurança suficiente para, digamos assim, a guarda e conservação dos livros e documentos que são feitos ali naquele local. O serviço de registro civil das pessoas naturais será prestado também nos sábados, domingos e feriados pelo sistema de plantão. Então, o registro civil, ele, além de funcionar nos dias e horas regulares, ele também vai funcionar aos sábados, domingos e feriados no regime de plantão. O atendimento ao público será no mínimo de 6 horas diárias. Então, todos os cartórios e todas as atribuições trabalharão no mínimo 6 horas por dia. Isso vai depender, claro, dos dias e horários estabelecidos pelo juízo competente. Por exemplo, no Maranhão, nós temos a lei, o Código de Organização Judiciária, que ele fala que no interior do estado, os cartórios eles precisam abrir de 8 às 12 e de 14 às 18. Tá? Então, são 8 horas diárias que a lei do Maranhão diz que nós temos que funcionar. Com exceção da capital, São Luís, que trabalha de 8 às 18 ininterruptamente. Ela não para para o almoço. Os cartórios de São Luís não podem parar para o almoço. Tá bom? Capítulo 2. Dos notários e registradores. Dos titulares. Os titulares dos serviços notariais e de registro são tabelião de notas, tabelião e oficiais de registro de contratos marítimos, tabeliães de protesto de títulos, oficiais de registro de imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, oficiais de registro de distribuição. Esses são os titulares e as respectivas atribuições. Tabelião de notas, tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos, tabeliães de protesto de títulos, oficiais de registro de imóveis, oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, oficiais de registro de distribuição. Falou do titular, falou da sua respectiva atribuição. E aqui é que eu quero chamar a atenção de vocês. Verifiquem na unidade em que vocês trabalham ou na unidade em que vocês irão trabalhar, qual a atribuição que foi delegada ao titular. Porque a partir das atribuições que foram delegadas ao titular é que você vai saber se ele é um tabelião, um registrador, um notário ou um oficial de registro. Comecem, de novo, vou repetir, comecem a atentar aos termos técnicos. Seção 2.
Das atribuições e competências dos notários. Artigo 6º. Aos notários compete formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo. Prestem bem atenção aos notários. Lembrem que a gente falou que notário e tabelião aqui na Lei 8935 se confundia, eram sinônimos. Então aqui ele está falando de forma genérica sobre os notários. Então, o que fazem os notários? Eles formalizam juridicamente a vontade das partes. Ou seja, o notário ele tem como atribuição ouvir as partes e colocar no papel a vontade delas. Mas é colocar no papel de qualquer forma? Não. É colocar no papel a vontade das partes adequado ao que diz as normas jurídicas. Certo? Então as partes vão ao cartório, procuram o notário e dizem assim, olha, a minha vontade ou a nossa vontade é essa. O notário vai escutar, vai entender, vai compreender e vai colocar no papel de acordo com a lei, de acordo com o direito, para satisfazer a vontade das partes. Inciso 2. Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas do seu conteúdo. Certo? Então, por exemplo, eu compro um imóvel. Então eu vou lá junto com o vendedor a um cartório de notas e quero que o tabelião faça a escritura de compra e venda. Mas digamos que eu já leve a minuta para ele. Ou seja, eu já levo a escritura de compra e venda, digamos assim, pré-redigida. O notário ele é obrigado a aceitar aquela redação? Não. Mas ele pode ver aquela redação e autorizar. Então ele autoriza a redação ou redige o instrumento adequado. Ele diz assim, não vou usar essa minuta aqui, eu vou usar o meu modelo, ou eu mesmo vou redigir agora a sua escritura de compra e venda. Ou qualquer outro instrumento adequado, dependendo da vontade das partes. E sempre que ele o fizer, ele precisa conservar os originais e, sempre que solicitado, expedir cópias fidedignas de seu conteúdo, ou seja, cópias verdadeiras. Outra função do notário é autenticar fatos. Autenticar fatos, ou seja, dizer que aquele fato realmente aconteceu. Dizer que aquele fato realmente aconteceu. É uma função do notário. O artigo 7º ele vai trazer as funções específicas do tabelião de notas. Tá legal? As funções específicas do tabelião de notas. Lembre-se que nós temos tabelião de notas, os tabeliões de protesto e os tabeliões de contratos marítimos, né? Então, compete exclusivamente aos tabeliões de notas lavrar escrituras e procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os testamentos cerrados. Nós vamos ver a diferença entre testamento público e testamento cerrado lá na disciplina de Direito Civil. Tá legal? Lavrar atas notariais, reconhecer firmas, autenticar cópias. Prestem bem atenção nos termos jurídicos, porque é muito comum nós escutarmos as pessoas falar, por exemplo, tabeliões. Tá errado. O plural de tabelião é tabeliães. Por que eu chamo a atenção nisso? Porque nós precisamos de técnica. Talvez seja mais importante esses pequenos detalhes que eu trago aqui nas aulas para vocês do que o conhecimento aprofundado aqui da letra fria da lei. Que a letra fria da lei, ela nos dá uma visão geral e às vezes uma visão meio míope das coisas.
A gente precisa não só conhecer a letra fria da lei, mas a gente precisa entender o que está por trás. Porque o que mais vai importar para a gente aqui no curso técnico é a prática. É exatamente a prática do que está na letra fria da lei. Por que muitos tabeliães e oficiais de registro, quando eles passam num concurso, eles não se dão bem de entrada na atividade? Porque eles têm muito conhecimento jurídico, mas têm muito pouco ou quase nenhum conhecimento de administração. Então, esse curso técnico jurídico que nós estamos fazendo é justamente para que vocês ajudem os titulares a bem conduzir o andamento da serventia. Porque na maioria das vezes, o titular ele não tem conhecimento de administração. Se vocês assistiram a entrevista que eu fiz com a doutora Graziela Guerra, umas semanas atrás, eu fiz exatamente essa pergunta para ela. O que era mais difícil, o jurídico ou o administrativo? Aí ela diz, o administrativo. Porque na faculdade, nós que somos da área do direito, nós não temos cadeira de administração. Então, se apeguem a esses conceitos técnicos. Isso vai fazer o diferencial na carreira de vocês. Parágrafo único do artigo 7º. É facultado aos tabeliães de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato. Ou seja, o ato ele possui um valor correspondente na tabela de emolumentos. O tabelião ele pode fazer qualquer exigência juridicamente possível para as partes, para ele praticar determinado ato, mas ele não pode cobrar por isso. Ele não pode cobrar por fora. Então, se, por exemplo, para eu praticar determinado ato, para que ele seja juridicamente eficaz, eu precise de uma testemunha a mais, eu não posso, a pretexto de praticar esse ato, dizer para o usuário que eu vou cobrar para colocar uma testemunha a mais na escritura. Tá? Artigo 8º. É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou lugar de situação dos bens objeto do ato ou negócio. Então, as partes, elas têm o poder de escolher o tabelião de notas que ele quiser, que as partes quiserem. Desde que ele vá ao encontro do tabelião de notas. Tá bom? Eu posso lavrar uma escritura pública de compra e venda de determinado imóvel em qualquer cartório de notas do país, desde que eu, parte, me desloque até o cartório. O cartório não pode se deslocar até a parte, fora da sua circunscrição. Então, por exemplo, eu sou tabelião de notas em Alto Alegre Pindaré e eu não posso sair de Alto Alegre Pindaré para lavrar uma escritura de compra e venda no município vizinho. Por exemplo, Tufilândia, ou Santa Inês, ou Santa Luzia. Não posso. Mas se alguém que mora em Santa Luzia, por confiar no trabalho do Tiago, quiser se deslocar até Alto Alegre para lavrar a escritura, aí é permitido. Artigo 9º, exatamente o que eu falei. O tabelião de notas não poderá praticar atos de seu ofício fora do município para o qual recebeu a delegação. Artigo 10. Aos tabeliães oficiais de registro de contratos marítimos compete. Agora nós passamos para os tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos. Lavrar os atos, contratos e instrumentos relativos a transações de embarcações a que as partes devam ou queiram da forma legal de escritura pública. Registrar os documentos de mesma natureza, reconhecer firmas em documentos destinados a fins de direito marítimo, expedir traslados e certidões. Então, os tabeliães de contratos marítimos, eles vão redigir os atos jurídicos relativos a embarcações. E os registradores de contratos marítimos, digamos assim, vão registrar esses atos. Tá? Aos tabeliães de protesto de títulos compete privativamente protocolar de imediato os documentos de dívida para a prova do descumprimento da obrigação, intimar os devedores do título para aceitá-los, devolvê-los ou pagá-los sob pena de protesto, receber o pagamento de títulos
protocolizados dando quitação, lavrar o protesto registrando o ato em livro próprio, em microfilme ou sobre outra forma de documentação, acatar o pedido de desistência do protesto formulado pelo apresentante, ou averbar o cancelamento do protesto, as alterações necessárias para a atualização dos registros efetuados, expedir certidões de atos e documentos que constam de seus registros e papéis. Parágrafo único. Havendo mais de um tabelião de protestos na mesma localidade, será obrigatória a prévia distribuição dos títulos. Então, os tabeliões de protestos, eles vão receber os títulos, os quais os credores querem que o devedor seja intimado a pagar. Ele vai apontar, ele vai intimar. Se o devedor não pagar, ele vai protestar. Ele vai poder expedir certidões dos atos que ele praticou dentro da serventia, dentro do tabelionato de protesto, e ele vai poder expedir certidões. Ele vai poder acatar a desistência formulada pelo credor. O credor colocou o título lá para protesto, mas ele se arrependeu, ou o devedor foi lá e pagou antes da intimação ou depois da intimação. Aí o credor vai lá e diz assim: olha, eu quero tirar esse protesto. Ele vai poder averbar o cancelamento e todas as alterações necessárias para a atualização dos registros efetuados. Quando há mais de um tabelião de protestos na comarca, na mesma cidade, é necessário haver uma distribuição. Tá? Essa distribuição, ela pode ser privada, e geralmente ela é privada, ela é feita pelos próprios cartórios, ou se já existia por lei um cartório distribuidor, ela pode ser oficializada, né? No caso. Aí será um cartório mesmo de distribuição que precisará ter um titular concursado. Quase não acontece, eu mesmo desconheço esse cartório de distribuição do qual tem um titular concursado. A maioria dos casos que eu conheço são de distribuidores feitos pelos próprios tabelionatos da cidade. Por exemplo, em São Luís tem 2 cartórios de protesto e a distribuição é mantida pelos 2 cartórios. Seção 3. Das atribuições e competências dos oficiais de registro. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais, interdições e tutela, compete a prática dos atos relacionados na legislação pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos, independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que definirem as circunscrições geográficas. Então, olha só, em regra, a atividade de registro, ela se determina pelo que chamamos de princípio da territorialidade. Tá legal? Então, os registros, eles são determinados pelo princípio da territorialidade. Vou aclarar. Determinado imóvel está em Alto Alegre do Pindaré. Eu sou proprietário desse imóvel. Eu quero vendê-lo. Vou vender para Lani, uma das nossas alunas aqui. A escritura de compra e venda, ela pode ser lavrada em qualquer tabelionato de notas do país. Basta nós irmos ao encontro do tabelião de notas. Mas o registro da escritura só poderá ser feito em Alto Alegre do Pindaré, porque o imóvel se encontra em Alto Alegre do Pindaré. Então, esse basicamente é o princípio da territorialidade. Aqui, o artigo 12, ele traz na parte final o seguinte: registro de imóveis e registradores civis das pessoas naturais, eles estão adstritos às normas que definirem as circunscrições geográficas. Circunscrição geográfica aqui, para esse artigo, diz respeito a uma divisão administrativa feita pelas normas estaduais. Por exemplo, em São Luís. Em São Luís, hoje, possuem 2 registros de imóveis. Então, a cidade de São Luís, ela é dividida em 2 partes. Parte 1 e parte 2. Cartório 1, cartório 2. Então, vão existir imóveis que vão estar dentro de São Luís, princípio da territorialidade, parte 1. E vão ter imóveis que vão estar dentro de São Luís, princípio da territorialidade, parte 2. Então, os imóveis, parte 1, parte 2, eles estão em circunscrições geográficas que já foram definidas pelas normas estaduais.
Então, é uma subdivisão, digamos assim, do princípio da territorialidade. Porque se eu fosse partir do pressuposto de que a territorialidade fosse só um município, então eu poderia registrar um imóvel de São Luís em qualquer dos 2 cartórios. Não é assim. Porque existem normas que definem as circunscrições ou divisões administrativas que diz daqui para cá vai para o cartório 1 e daqui para cá vai para o cartório 2. Artigo 13. Aos oficiais de registro de distribuição compete privativamente. Aqui os oficiais de distribuição. Quando previamente exigida, proceder à distribuição equitativa, ou seja, a distribuição igual, pelos serviços de mesma natureza, registrando os atos praticados. Em caso contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e serviços competentes. Efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência, expedir certidões de atos e documentos que constem de seus registros e papéis. Então, essas são as atribuições dos oficiais de distribuição. A Lei 8935, ela não traz especificamente os atos praticados pelos registradores de imóveis, pelos registradores de títulos e documentos de pessoas jurídicas e pelos registradores civis das pessoas naturais. Por quê? Porque esses atos são tratados na Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos. Então, as atribuições específicas dessas 3 atribuições, desses 3 titulares, nós vamos ver quando nós formos estudar especificamente cada disciplina. Das normas comuns, título 2, capítulo 1, do ingresso na atividade notarial de registro. Como é que a gente passa a ser titular de um cartório? Como é que a gente passa a ser titular de uma serventia extrajudicial? Artigo 14. A delegação para exercício da atividade notarial e de registro depende dos seguintes requisitos. Primeiro, a habilitação em concurso público de provas e títulos. Assim já dizia o artigo 236 da Constituição, parágrafo 3º. Habilitação em concurso público de provas e títulos. Não pode ser só provas e não pode ser só títulos. E a gente vai ver até uma impropriedade aqui na própria Lei 8935. Quando ela fala do concurso de remoção, por exemplo, ela diz que a remoção vai ser só por títulos. Mas a Constituição já havia dito que é por provas e títulos. Então, habilitação em concurso público, nacionalidade brasileira, capacidade civil. Capacidade civil, nós vamos estudar o que é capacidade lá na disciplina de Direito Civil. Quitação com as obrigações eleitorais e militares. Tá? Diploma de bacharel em Direito, muito importante isso, diploma de bacharel em Direito, e verificação de conduta condigna para o exercício da profissão. Então, esses são os 6 requisitos básicos para o ingresso na atividade notarial e de registro. Artigo 15. Os concursos serão realizados pelo Poder Judiciário, por isso que são praticados pelos tribunais de justiça, com participação em todas as suas fases, da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB, do Ministério Público, de um notário e de um registrador. Então, quando o Judiciário ele monta um concurso público para o ingresso na atividade notarial e de registro, esse concurso precisa ter uma comissão, que é a comissão de concurso, e essa comissão, necessariamente, ela vai ter um advogado, que é o membro da Ordem dos Advogados, ela vai ter um notário e um registrador, e ela vai ter um membro do Ministério Público. Então, se a comissão de concurso não possuir um desses membros, essa comissão será nula e o certame, o concurso também vai ser nulo. O concurso será aberto com publicação de edital, dele constando os critérios de desempate. Então tem que ser lançado edital e dentro do edital tem que ter todos os critérios de desempate. Ao concurso público poderão concorrer os candidatos não bacharéis. Olha aqui a exceção do inciso 5, que é o diploma de bacharel em Direito. Ao concurso público poderão concorrer candidatos não bacharéis em Direito, ou seja, quem não é formado em Direito, que tenham completado, até a data da primeira publicação do edital do concurso de provas e títulos, 10 anos de exercício em serviço notarial e de registro. Então, se você é escrevente, você já tem 10 anos como escrevente, você pode participar de um concurso, igual aquele que é bacharel em Direito. Artigo 16. As vagas serão preenchidas alternadamente, 2/3 partes por concurso público de provas e títulos e 1/3 parte por meio de remoção, mediante concurso de títulos. Olha a impropriedade aqui do artigo 16, porque o artigo 236 da Constituição já havia dito que era provas e títulos. Aqui
está dizendo que o concurso de remoção é só por títulos, não se permitindo que qualquer serventia notarial e de registro fique vaga sem abertura de concurso de provimento inicial de remoção por mais de 6 meses. Então, as vagas elas são preenchidas alternadamente 2/3 para o concurso de provimento e 1/3 para o concurso de remoção. Então, suponhamos, nós temos 10 vagas. As 2 primeiras, elas vão para provimento, a terceira para remoção. As próximas 2 para provimento, a subsequente para remoção. Então, 2, 1, 2, 1. 2 provimento, 1 remoção. 2 provimento, 1 remoção. Como é que a gente faz esse critério de preenchimento? O critério de preenchimento ele está lá no parágrafo único do artigo 16. Para estabelecer o critério de preenchimento, tomar-se-á por base a data da vacância da titularidade ou, quando vagas na mesma data, aquelas de criação do serviço. Por que é importante saber isso? Para a gente saber a ordem. Então, eu tenho um cartório que vagou em 1990. Esse foi o primeiro cartório que vagou no estado. Então, esse é o primeiro cartório da lista. A partir desse primeiro cartório da lista, nós vamos ver os subsequentes na ordem da vacância. E aí, vai se fazendo a lista. E a partir da vacância, a gente vai determinar o 2/3, 1/3. 2, 1. 2, 1. Ao concurso de remoção, somente serão admitidos titulares que exerçam atividades por mais de 2 anos. Então, para eu poder fazer o concurso de remoção, eu preciso já estar na atividade ao menos por 2 anos. Eu já preciso ser titular de uma serventia por ao menos 2 anos. A legislação estadual disporá sobre as normas e os critérios para concurso de remoção, artigo 18, parágrafo único do artigo 18. Aos que ingressarem por concurso nos termos do artigo 236 da Constituição Federal, ficam preservadas todas as remoções regulares por lei estadual, Distrito Federal ou do Distrito Federal, homologadas pelo respectivo Tribunal de Justiça que ocorreram no período anterior à publicação dessa lei. Artigo 19. Os candidatos serão declarados habilitados na rigorosa ordem de classificação do concurso. Então, feito o concurso, apura-se a ordem de classificação e os candidatos eles serão chamados para audiência pública de escolha na rigorosa ordem de classificação. Tá bom? Então, nós vamos ficando por aqui nessa primeira aula, nessa nossa primeira semana. E a partir da próxima semana nós vamos começar a falar um pouco dos prepostos, que somos nós, os escreventes, né? Eu vou me colocar aqui como vocês, porque eu quero falar para vocês, dentro desse curso técnico, como que se dá a relação do preposto com o titular e quão é importante a função do preposto. Então eu vou precisar de uma aula específica para isso. Tá legal? Então a partir da nossa próxima semana, não percam, façam as atividades, nós vamos começar a falar dos prepostos, das pessoas que trabalham no cartório, tá bom?